Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês a mais um evento do Genealogia na Prática. Já quero agradecer muito a presença da Karen. Quero agradecer também, em nome do Genealogia na Prática, a disposição que ela tem, sempre atender os nossos pedidos aí. Muito obrigado, Karen, por sempre estar conosco aqui, falando a respeito desses assuntos tão interessantes. Para quem não sabe, a Karen já esteve falando em outros eventos, falando de produtos do MyHeritage, e hoje ela vai falar também sobre um assunto muito interessante, muito atual, que é genealogia genética. Então a Karen se preparou e ela vai falar um pouco a respeito disso. Agradeço pela presença de cada um de vocês que estiver aqui ouvindo a gente, agradeço principalmente ao Rodrigo pela oportunidade, pelo convite de chamar a gente novamente para estar aqui com vocês, explicando um pouquinho sobre os produtos do MyHeritage. Como o Rodrigo bem falou, nós já conversamos uma vez sobre o nosso software, o Family Tree Builder, conversamos também sobre as tecnologias do MyHeritage, os Smart Matches, os Record Matches, os Record Detective, explicamos cada uma delas, explicamos também o funcionamento já do site, e agora nós estamos aqui com a nossa nova estrela, né, do MyHeritage, que é o teste de DNA. E talvez, assim, alguns de vocês já devem ter tido alguma experiência com o assunto, talvez o primeiro, um ou outro já deva ter feito o teste, alguns já devem estar com o resultado em mãos, mas eu tenho certeza que ainda devem ter bastante dúvidas sobre o funcionamento, como é que funciona todo o trabalho do kit. Eu até tenho aqui na mão para mostrar para vocês, né, como que é o funcionamento. Mas eu vou explicar tudo isso, então, durante a apresentação. Como o Rodrigo comentou, a gente pode abrir para perguntas depois no final. Se tiver alguma coisa mais urgente, o Rodrigo me interrompe se for alguma dúvida que tem que ser respondida no momento, né, Rodrigo? Daí eu fico esperando, então, o seu alô. Alguns de vocês ainda devem se lembrar, então, provavelmente, das aulas de biologia na escola que nós tivemos, e onde nós pudemos, então, começar a ter as primeiras informações em relação à genética, né, e ao DNA. Eu acho que é bem por aí que eu vou querer começar a nossa apresentação hoje, porque isso talvez tenha ficado, assim, um pouquinho para trás na memória, né? Eu acho que todo mundo já conhece, assim, o site do MyHeritage, já sabe que é um local onde nós temos as ferramentas necessárias para fazer toda a genealogia e a pesquisa genealógica tradicional, desde a criação de uma árvore genealógica, passando também pelo nosso banco de dados, que é bastante extenso, onde dá para fazer a pesquisa por registros históricos. Nós temos todas as tecnologias de matches, então, também à disposição para ajudar a encontrarmos os nossos antepassados. Também temos ferramentas para preservar a história da família que nós já temos em nossas mãos, coisas como fotos, como vídeos, até mesmo áudios com a voz dos nossos familiares, né? Nós também podemos gravar no site do MyHeritage, e depois também as ferramentas para compartilhar tudo isso que nós encontramos com as pessoas que não são queridas e não são próximas, né? E então vamos agora direto para o DNA, que é o assunto de hoje. Se tiver ainda alguma dúvida em relação ao site, claro que eu também posso ajudar a responder, mas hoje eu gostaria de focar realmente no DNA. Então, como a gente estava falando das aulas de biologia lá no passado, vocês ainda devem lembrar que nós temos toda a nossa carga genética, que mostra como nós somos, né, toda a nossa aparência, e também todo o nosso funcionamento do corpo, assim, tudo que nós temos em nós temos através dos nossos cromossomos e do nosso DNA. E cada pessoa, cada par de cromossomos que nós temos no corpo humano é composto de uma longa molécula de DNA, e a estrutura dela é em forma de dupla hélice, né? Onde nós temos duas fitas torcidas e unidas também entre si através de pontes de hidrogênio, e contém em cada uma delas, assim, 4 componentes que são representados pelas letras que vocês podem ver ali na direita, né? Aquele CAGT. E cada molécula é ordenada de uma forma aleatória e complementar. Então, assim, as pontezinhas vão se ligando entre si, mas essa ligação, ela é feita de forma aleatória. Cada cromossomo faz de uma forma, por assim dizer, independente. E cada célula do nosso corpo humano, ela é composta por 23 pares de cromossomos. Aqui nós vemos, assim, do número 1 ao 22, são os cromossomos que nós chamamos de autossomos. E o último deles, o número 23, é relacionado ao sexo. Então,
cada pessoa recebe um cromossomo do pai e um da mãe. Então, você pode ver que cada númerozinho tem um par de cromossomos para mostrar justamente isso. Um cromossomo do lado materno e um cromossomo do lado paterno. E o último deles é a mesma coisa. O pai vai sempre transmitir para o filho um cromossoma Y. A mãe vai transmitir o cromossoma X. Também o pai pode transmitir um cromossomo X também. Nesse caso, então, o filho seria uma filha, porque ele teria um X do lado materno e um X do lado paterno. Esse exemplo que nós temos aqui, então, como nós vemos um X e um Y, é o caso de uma pessoa do sexo masculino, porque ela tem o Y que vem do pai e o X que vem da mãe. Isso aqui é importante também explicar, porque existem vários tipos de testes de DNA no mercado. Tem os testes chamados de autossomais, que são aqueles que nós oferecemos aqui no MyHeritage, e também tem outros tipos de testes, como os testes mitocondriais, que vão tentar procurar informação genética e informação sobre a nossa família, principalmente na linha materna da pessoa. Temos também os testes de DNA do cromossomo Y, que vai procurar informações em relação à linha paterna. Mas aqui no MyHeritage nós só oferecemos o teste autossomal. Então, por enquanto, é o único tipo de teste de DNA que nós oferecemos. Pode ser que nós venhamos a oferecer mais no futuro, mas, no momento, é o tipo de teste que nós vamos oferecer. Agora, eu gostaria de mostrar um exemplo para vocês verem como nós somos parecidos, né? Então, se vocês virem aqui a primeira linha e a linha de baixo, vocês vão ver que as diferenças entre os pares de cromossomos são realmente super pequenas. E essas pequenas diferenças é que vão mostrar na linha de cima um cromossomo humano e na linha de baixo o cromossomo de um chimpanzé. E a diferença é tão pequena que vocês podem ver que nós compartilhamos 98% da nossa carga genética. Ou seja, é apenas 2% do nosso DNA que diferencia os humanos de um chimpanzé. Essa diferença é ainda mais gritante quando nós comparamos com as pessoas. Assim, o DNA do Rodrigo, o meu e de vocês que nos estão assistindo hoje, é 99,5% igual. É apenas 0,5% que nos diferencia. O que é, assim, uma coisa gritante, né? Pensar que só 0,5% que faz com uma pessoa seja tão diferente da outra. E em cada pessoa, nós temos 3 bilhões de pares alados, ou seja, de pares de cromossomos, né? E o DNA que nós vamos escolher para fim da genealogia, onde nós temos as informações mais ligadas à origem étnica, são 700 mil SNPs que nós selecionamos. SNPs é uma sigla em inglês para definir o polimorfismo do nucleotídeo único. E isso afeta aquelas letrinhas que nós vimos ali no começo da apresentação, o A, T, C, G, e como elas vão se combinar, né, para dar a sequência do nosso genoma. Então, para fim de genealogia, nós escolhemos os 700 mil SNPs que são mais relacionados à etnia. Então, dependendo do objetivo que uma pessoa tem ao fazer um teste de DNA, SNPs diferentes são selecionados. Então, por exemplo, se o nosso objetivo fosse mais identificar doenças, para ver, por exemplo, a propensão a ter doenças como Parkinson ou mal de Alzheimer, a gente escolheria SNPs diferentes do que os SNPs que nós escolhemos para tentar localizar a família em relação à sua origem étnica. Ok, então até agora nós falamos de DNA em geral. Agora eu gostaria de mostrar para vocês o teste de DNA no MyHeritage, né? Como são as coisas que nós fazemos por aqui. Então, o teste, como eu mostrei aquela caixinha para vocês, consiste em 2 cotonetes bucais, 2 frascos pequenininhos, um manualzinho de instruções e um envelope onde você pode colocar tudo depois. É bem importante saber que o teste de DNA é indolor, demora só 2 minutos para ser feito, não precisa de urina, não precisa de sangue, não precisa de cuspe. Só que você vai precisar é daquele cotonete bucal. A gente precisa ficar em jejum, ou pelo menos assim, sem comer, mascar chiclete, tomar café, fumar, por aproximadamente meia hora, 1 hora antes de fazer o teste. Daí, cada cotonete vai ser usado para cada lado da bochecha. Então, eu vou pegar um cotonete, raspar a parte interna da bochecha do lado direito por 30 segundos, até mais ou menos 1 minuto. Vou colocar a pontinha do cotonete dentro do frasco, né? Você aperta a parte de cima,
daí vai soltar a parte de baixo, ela vai ficar ali dentro do frascozinho. Daí é só rosquear novamente, né? Fechar ali a tampa e colocar dentro do saquinho que vai dentro do envelope. E repetir o mesmo procedimento do outro lado. E como que faz para pedir o teste? O teste de DNA pode ser pedido online. É só acessar www.myheritage.com.br/DNA e você pode pedir, então, o seu kit de DNA online mesmo. Depois, quando o kit chegar em sua casa, você vai colher a amostra da forma como eu comentei anteriormente, vai fechar tudo e vai levar para o correio. Algumas pessoas têm tido, algumas vezes, dificuldades no envio da amostra do Brasil para os Estados Unidos, porque o nosso laboratório de DNA fica localizado no Texas. Por que isso ocorre? Ocorre porque no Brasil, infelizmente, nós ainda não temos uma legislação específica para tratar de material de DNA. E muito menos ainda para DNA para fim de genealogia, que é uma coisa assim um pouquinho distinta. Então, quando as pessoas levam no correio, né, o seu envelopinho, pode ser que o correio pergunte, que tipo de material é? É material biológico? É material biológico. Só que a grande diferença é que esse é um material biológico não contaminante. Então, esse é um material totalmente isento, né? Nós não estamos enviando para os Estados Unidos um vírus ou uma bactéria, né? Nós estamos enviando uma amostra de DNA que é tão pequenininha como se a gente, por exemplo, desse um beijo assim no envelope e mandasse pelo correio, que não teria problema nenhum. Então, o que o correio instrui para realmente você ter certeza que vai chegar sem problema? Então, você tem que classificar o material como isento, né? Tá confirmando que é um material não infectante. Eles pedem também, algumas vezes, para colocar numa embalagem tríplice, ou seja, você tem que colocar o envelopinho que nós mandamos dentro de uma outra embalagem para colocar no pacote para poder mandar. Né? Eles querem ter certeza que se por acaso se romper o envelope, não vai esparramar material genético por lugar nenhum. A terceira recomendação deles é que vocês mandem pelo serviço EMS, que é um serviço de entrega expressa, porque eles acham que deve ter prioridade na carga. E, finalmente, o cliente também tem que assinar no correio que está ciente que o teste pode passar por um exame de raio-x, porque também não tem problema nenhum, isso não vai afetar as amostras, ok? Se ficar ainda alguma dúvida em relação ao envio, nós temos um artigo no blog do MyHeritage bem detalhado, mostrando como é todo o procedimento. Inclusive, nós temos também alguns print screens que podem ser impressos e levados à agência do correio para que eles mesmos reconheçam, né? Ok, essa foi uma resposta do correio e que enviem o material. Eu só estou acentuando bastante esse lado, porque eu já li algumas dúvidas em relação a isso, pessoas que falam, poxa, mas como que é? Não dá para mandar? Dá sim, tá? Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que tiveram já problemas, por, infelizmente, falta de uma política específica para o kit de DNA no Correio Brasileiro. Ok, mas vamos supor que deu tudo certo, vocês já mandaram a amostra para o laboratório. Quando ele chegar no nosso laboratório, ele será analisado. E depois de aproximadamente 3 a 4 semanas, vocês verão os resultados online. Todo mundo recebe um e-mail do MyHeritage avisando que chegou e que dá para ver os resultados, então. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um videozinho de como que funciona esse processo de quando o laboratório recebe a sua amostra. Então, esse aqui é o laboratório de DNA do MyHeritage. Quando a sua amostra chega lá no laboratório, nós fazemos uma espécie de check-in no nosso banco de dados. Daí os nossos técnicos preparam o material para análise. Nós extraímos o DNA da amostra. Daí o DNA é armazenado num freezer apropriado antes de ser escaneado. O DNA é, então, colocado num chip especial. E ele se liga ao chip num processo chamado de hibridização.
Os técnicos, então, preparam com muito cuidado cada chip para ele poder ser lido com equipamento a laser. E os chips, então, são lidos por esse scanner a laser. O DNA é escaneado, criando-se uma saída digital. Os cientistas verificam os dados de DNA e eles são guardados na central, onde 528 servidores calculam os matches de DNA, composição genética e as outras coisas que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, vocês agora devem estar se perguntando, ok, a gente já viu os resultados, as amostras de DNA chegando no laboratório, dá para ver eles analisando tudo, e como é que nós vemos tudo isso na prática? Como que é o resultado? Antes de eu mostrar para vocês um exemplo da composição genética, eu queria mostrar primeiramente como a carga genética é passada de uma geração para outra, com um exemplo aqui para vocês. Então, eu coloquei como exemplo a família do Miguel, com a sua mãe, os avós maternos e os bisavós maternos. Agora, vamos supor que a etnia do Miguel está sendo representada pela cor roxa. Então, vocês vão ver que todos os bisavós maternos do Miguel têm a mesma etnia roxa. Essa etnia foi passada integralmente, né? Lembra que, assim, cada informação genética é passada metade da mãe e metade do pai. Lembra dos cromossomos que nós vimos ali, né? Os pares. Então, é isso que está acontecendo. Ó, metade da mãe, metade do pai, está indo para cada geração até chegar na geração do Miguel. O Miguel tem, então, 50% da geração roxa, porque ela veio integralmente da família materna dele, mas os outros 50% vão ser referentes ao pai. Então, agora vamos ver a parte paterna do Miguel. Os bisavós da avó paterna do Miguel, eles têm, então, a carga genética laranja. Nós temos um bisavô com a carga genética vermelha e uma bisavó com a carga genética azul. Na próxima geração, a gente vai ver que a avó paterna vai receber integralmente a carga genética laranja, né, que vem tanto da mãe dela quanto do pai dela. O avô paterno do Miguel já vai ter uma mistura, metade vermelha e metade azul. O pai do Miguel vai ter 50% de laranja, 25% de vermelho e 25% de azul. E o Miguel terá 50% então roxo, como nós já tínhamos visto, o tamanho dele, 25% da carga genética laranja, 12,5% da carga por cento azul e 12,5% da carga por cento vermelha. Então, agora o que nós vamos ver é da mesma forma esquematizada que nós vimos com as cores, como isso funciona quando nós temos uma carga genética onde nós vemos realmente as etnias, ok? E eu vou mostrar esse exemplo para vocês com minha própria composição genética. Ok, então como nós vimos aqui, no meu resultado, né, de DNA, nós vamos ver que 56,7% da minha carga genética é norte-europeia e da Europa Ocidental, 14,8% é da América Central, 14,6% é da Península Ibérica, 5,9% dos Balcãs, e depois nós ainda temos mais 8% de 4 etnias diferentes que não estavam ainda nessa animação, onde foi mostrado assim com mais foco as minhas etnias principais. Para eu ver, então, a composição genética completa, eu só preciso clicar nesse botão que está ali no canto inferior direito, onde está escrito ver a composição genética completa. Clicando nele, eu vou ver, então, a totalidade do meu DNA, o 100%. Então, vocês veem que aproximadamente 80% do meu DNA vem da Europa, 16% da América, 2,3% do Oriente Médio e 1,7% da África. É bem interessante quando a gente alia
o teste de DNA com a genealogia tradicional. Porque assim, coisas que eu já sabia sobre a minha árvore vão ser confirmadas e algumas novas hipóteses também podem ser levantadas. Então, quando eu falava anteriormente com os meus pais em relação aos meus antepassados e perguntava de onde nós vimos, a resposta costumava ser da Alemanha, da Itália e de Portugal. A parte alemã ficou, assim, para mim, bastante comprovada quando eu vi ali 56,7% que vem do norte da Europa Ocidental. Essa é a parte, com certeza, alemã da minha família. E se a minha mãe tivesse uma corzinha, ela seria 100% roxa ou 100% alemã, que a parte materna da minha família realmente vem toda da Alemanha. Já o meu pai, que dizia que era italiano e português, não ficou comprovado no teste. Eu vejo ali claramente 14,6% da Península Ibérica, ou seja, de Portugal, o que bate totalmente com a minha pesquisa genealógica também. Mas cadê os italianos? Os italianos não estão ali. E em vez de italianos, eu me surpreendi bastante com esse resultado da América Central. Era algo que eu não fazia a mínima ideia, realmente não tinha conhecimento. Eu ainda tenho lá mais alguns resultados que, na genética, eles podem ser considerados como falsos positivos. Então, eu tenho 1,4% indígena amazônica, 2,3% do Oriente Médio e 1,7% da Nigéria. Então, isso depois, com a minha pesquisa genealógica, se eu fosse mais a fundo, pesquisando exatamente por essas etnias, poderia ser que eu ainda conseguisse comprová-las e que elas realmente fazem parte da minha origem étnica, ou eu poderia talvez descartá-las e dizer, ok, elas estão ainda na categoria dos falsos positivos. Eu prefiro achar que é verdade, que um dia eu ainda vou encontrar todo mundo que está ali, né? Mas para isso eu tenho que continuar pesquisando. Uma coisa que nós temos também interessante aqui na parte da composição genética é a possibilidade de ver com mais detalhes cada etnia. Então pode ser que a gente olhe ali em norte europeia e europeia ocidental e alguém não faça a mínima ideia do que isso seja. Daí basta clicar em qualquer uma das informações que você receber aqui na composição genética e vai abrir, então, uma nova janela com mais detalhes. Então, ao clicar ali naquela informação do norte da Europa, eu vou receber aqui no mapa, mais uma vez, o contorno exato de onde estão localizados os países mencionados. E aqui também uma breve explicação, como o povo da Europa Oriental e do Norte inclui principalmente a população alemã, francesa e holandesa. Isso também é bastante importante mencionar que o teste, por enquanto, ainda não é capaz de dizer não, você é 56% alemã ou francesa ou holandesa. Em alguns locais do mundo, a miscigenação foi muito intensa. Isso vale bastante aqui para a parte central e do norte da Europa. Houveram várias guerras, né, se vocês olharem aqueles mapas mais antigos e forem vendo a posição das fronteiras que formavam os países da Europa, desde, vamos dizer, 1400 até hoje, vocês vão ver que as fronteiras mudaram muito de tamanho, de local. Por exemplo, nós tínhamos o Império da Áustria e da Hungria, que era uma coisa imensa, né? A Alemanha também, envolvida em tantas guerras, aumentou e diminuiu seu território várias vezes. Então, com isso, a carga genética do povo que morava nesses locais foi acabando ficando assim bastante misturada, de forma que agora ainda não é possível dizer assim com 100% da certeza se esse DNA é de uma pessoa da Holanda, da França ou da Alemanha. Ainda é bastante misturado. Outros locais têm um tratamento diferente. Então, locais que são mais isolados geograficamente, ou até pela própria história, assim, a Península Ibérica de Portugal e Espanha, é um exemplo de um local assim que ficou com a informação genética guardada por mais tempo. Ou se a gente considerar também alguns grupos religiosos, como os judeus, que costumavam também formar suas comunidades entre si, essa carga genética acaba ficando preservada e depois é mais fácil a gente poder identificar nos SNPs a carga genética do povo judeu, por exemplo. Ok? Então, é só para vocês verem, quando receberem o resultado do teste, por que ele é assim e não tão preciso, dizendo, nossa, você é da França, de Paris ainda, tá? Então, no momento, ainda não é possível, mas eu vou, daqui a pouquinho, comentar o que nós estamos fazendo para trazer ainda mais precisão para os testes. Como eu estava mostrando, né, o interessante também da composição genética é você aliar a sua pesquisa tradicional.
Então, aqui também no mapa, você pode ver os locais onde você estava, da onde a sua família vem, e depois comparar com a sua árvore genealógica. Por exemplo, eu comentei da parte alemã da minha família, né? Esse aqui é um trechinho da parte alemã da minha família. E quando eu clico ali no mapa mundi, eu vou ver os eventos que eu mesma já coloquei na minha árvore genealógica, que são relacionados às pessoas e a determinados locais. Então, se vocês olharem ali na parte do norte da Europa, Europa Ocidental, vocês têm o número 9. Daí eu posso clicar nesse número 9 para ele mostrar os eventos que eu tenho relacionados a esse local na minha árvore genealógica. Então, clicando, eu vou ver que ali na Alemanha eu tenho o nascimento da minha trisavó, nascimento da minha bisavó, nascimento do meu bisavô, e assim sucessivamente. Se eu clicar, por exemplo, ali no 5 de Portugal, eu também vou ver exatamente o nascimento de todo mundo que eu coloquei, o batismo, o casamento, ou seja, todas as informações que eu mesma coloquei na minha árvore genealógica relacionadas a um local. Por isso também é tão importante a gente aliar a pesquisa genealógica tradicional ao teste de DNA, que assim a gente vai comprovando as informações ou refutando informações que não combinam com a nossa árvore. No momento, nós tínhamos até 2 meses atrás, 36 regiões étnicas que seriam representadas nos nossos testes de DNA. Agora, nós temos 42. Por que nós temos 42 locais? Isso foi possível graças a um projeto que nós fizemos chamado de Populações Fundadoras. Talvez alguns de vocês foram convidados já para participar desse teste. E esse teste, o que nós buscamos? Nós tentamos mapear melhor o DNA de pessoas que ficaram concentradas numa determinada região. Então, vamos supor assim, que a sua família ficou 4, 5 gerações sempre naquela mesma vilazinha, nunca ninguém saiu de lá, né? Casaram também com as pessoas que moravam por ali. Isso acabou fazendo com que o DNA da sua região ficasse preservado dentro de vocês, né? E é por isso que, então, nós convidamos pessoas para participar do teste, justamente que tenham 4, 5, 6 gerações morando numa mesma família. Através desse teste, a gente pretende ampliar ainda mais o nosso banco de dados e poder dar muito mais precisão na hora dos resultados. Se vocês se lembrarem da família ali do Miguel, eles seriam um exemplo perfeito de pessoas que nós convidaríamos para o teste, porque eles têm várias gerações de uma mesma família, sempre com a mesma carga genética. O nosso objetivo com o projeto das populações fundadoras é chegar a 100 etnias diferentes, né? Então, nós temos 42 por enquanto, mas nós pretendemos chegar a 100 para podermos ser capazes de dar resultados ainda mais específicos para vocês. Ok, agora a gente falou bastante da composição genética, mas uma coisa que também é extremamente importante no teste de DNA é a possibilidade de nós recebermos matches com outras pessoas e encontrarmos, de repente, famílias novas. Talvez vocês já tenham visto ou acompanhado no blog do MyHeritage, a gente tem postado frequentemente casos, por exemplo, de famílias, de pessoas, ou uma pessoa adotada que foi capaz de encontrar família biológica através de um teste de DNA. Então, eu quero mostrar para vocês como que funciona essa parte de matches aqui no nosso sistema. Então, para isso, eu trouxe um novo exemplo aqui para vocês. Dessa vez, nós trouxemos o exemplo aqui do Flávio e da Morgana. Como vocês se lembram, né? 50% do pai e 50% da mãe é combinado para dar um par de cromossomos para os filhos. Nesse caso aqui, o filho é o Bruno e a filha é a Lisa. Os dois são filhos ali do Flávio e da Morgana. Então, se a gente comparar o DNA do Bruno com o DNA da Lisa, nós vamos ver segmentos do DNA deles que são similares, né? Onde eles batem. E a gente vai poder daí observar com certeza e falar, ok, eles são irmãos, né? Porque ali bateu 50% do DNA dos dois. Esse processo se chama de meiose, tá? De miose, desculpa, quando o cromossomo do pai com o cromossomo da mãe se junta para ser passado para a geração seguinte. Se vocês repararem bem, vocês vão ver que o tamanho ali da cor roxa escura e roxa clara do Bruno e da Lisa
não são idênticos, vocês vão ver que eles são diferentes. Por que que é isso? Um dos melhores exemplos que eu já ouvi para explicar como os genes se agrupam de forma aleatória e não igual é o exemplo da sopa de legumes. Eu não sei se vocês já conhecem, mas eu vou repetir, então, caso vocês não conheçam, porque esse é um exemplo ótimo para a gente entender melhor como que a carga genética é passada para frente. Então, vamos supor que eu tenho aqui um caldeirão de sopa de legumes. Nessa sopa tem batata, tem cenoura, tem vagem, tem abóbora. E daí eu vou pegar um prato para mim, um prato para o Rodrigo, um prato para cada pessoa que estiver assistindo aqui a nossa videoaula. Eu vou pegar uma concha da sopa de legumes e colocar no meu prato, colocar no prato do Rodrigo, colocar no prato de vocês. Depois, quando a gente olhar para o nosso prato, nós vamos ver que nós todos estamos comendo a mesma coisa, que é a sopa de legumes. Mas o meu prato talvez tenha mais batatas. O prato do Rodrigo vai ter mais vagem. O outro prato vai ter mais caldo. Um outro ainda não vai ter nem um pedacinho de abóbora, por exemplo, né? Então, é assim que os genes também vão se agrupando. Quando a gente olha ali de novo, agora voltando ao Bruno e a Lisa, a gente vai ver que eles têm exatamente 50% do DNA do Flávio e 50% do da Morgana. Mas eles não são não são agrupados de forma igual nos dois irmãos. Ok? Então, aqui nós temos o par de número 7, por exemplo, do Flávio e da Morgana. E quando o Bruno e a Lisa têm filhos, por sua vez, ou seja, os netos, né, do Flávio e da Morgana, a gente vai ver, então, que o primeiro cromossomo vai ter mais ou menos a mesma composição do Eric e da Júlia em relação ao Bruno e da Lisa, mas a gente vai ter uma linha totalmente nova que vai ser representante dos outros pais do Eric e da Júlia. Então, a Lisa é a mãe da Júlia e o verdinho vai ser referente ao pai da Júlia, ao marido da Lisa. O Eric, né, também tem ali os cromossomos referentes ao Bruno, mas também tem a linha azul que vai ser referente à sua mãe, né, a esposa do Bruno, ok? Então, por isso que a gente vai vendo uma combinação diferente de geração para geração, e a gente vai vendo também a perda de metade da informação genética a cada geração que a gente vai para frente. Então, a gente vê ali que o Eric e a Júlia, que são primos, eles só vão compartilhar 12,5% do seu DNA. Então, a gente vê, né, o 100% do Flávio e da Morgana vai ser dividido entre o Bruno e a Lisa entre 50%, e assim a gente vai perdendo carga genética ou informação genética de geração para geração. Isso também dá para ser visto aqui no exemplo da árvore genealógica, talvez fique mais fácil de ver. Ó, eu estou ali no centro, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, filho e filha, terão 50% do meu DNA. Quando a gente avança uma geração, para os avós, para os tios, para os sobrinhos, para os netos, são só 25%. Primos de primeiro grau, tio avô, bisavô, sobrinho neto, 12,5%. E assim a gente vai diminuindo sempre 50% a cada passo, né, que nós damos aqui na árvore genealógica. Então, isso é bem importante para a gente pensar também na hora de comprar o teste e falar assim, será que vale a pena comprar o teste só para mim? Ou será que eu compro também para o meu pai, para o meu avô de presente? O meu conselho é, compre com certeza para o seu pai e para o seu avô. Aliás, quanto mais para cima nas gerações, melhor. Mais você vai ter a chance de encontrar matches mais interessantes. Porque se eu pensar assim, comparando aqui nessa tabela, um primo de terceiro grau meu, que de repente não é nem tão distante, né? Tem famílias que ainda se relacionam com os primos dos primos por algumas gerações e que a gente ainda considera essas pessoas como parte da nossa família. Só que se eu fizer um teste de DNA e esse meu primo de terceiro grau também fizer o teste de DNA, nós vamos ver que a gente compartilha menos de 1% do DNA, o que é muito pouco. Então, de repente, se a gente fizesse o teste, eu e o meu primo de terceiro grau, nós olharíamos o resultado e talvez nem nos interessaríamos muito, assim, por ir atrás e ver se a gente realmente é parente ou não e como é que é o nosso parentesco de sangue. Agora, se o meu avô fizesse o teste, com certeza o meu avô teria uma proximidade muito maior com esse primo de terceiro grau, então a gente poderia talvez identificar mais facilmente
o parentesco. Então, meu conselho é, vale a pena sim comprar para mais pessoas, vale a pena até para irmãos, porque como vocês viram, a distribuição genética é diferente de irmão para irmão, então sempre vale a pena testar mais um membro da família de vocês. E como é que nós avaliamos, então, os matches? O que nós comparamos para ver se uma pessoa é seu parente ou não? Então, a gente vai avaliar o DNA compartilhado, né? O quanto de DNA eu e a pessoa com a qual eu tenho match nós temos em comum. A gente vai calcular a porcentagem e também o centimorgan, que é a medida usada para distância genética. Nós também vamos contar quantos segmentos nós temos em comum. E também vamos ver qual é o tamanho do maior segmento compartilhado. Tudo isso vai ser analisado para nós podermos dizer, então, depois para vocês, qual é o parentesco que você tem com o seu match. Ok, então até agora nós falamos de teste de DNA no MyHeritage, como é que nós fazemos. E por que vocês deveriam, então, escolher um teste do MyHeritage de DNA e não de uma outra firma? Bom, o MyHeritage, como vocês sabem, tem uma cobertura bastante global. Nós somos uma empresa muito internacional, tanto em termos de DNA, quanto também em termos de árvores genealógicas. Talvez vocês já tenham lido também no nosso blog, ou na nossa página, que nós já oferecemos a possibilidade de vocês subirem testes de DNA que vocês já fizeram em outras empresas no site do MyHeritage. E por que isso é bom? Porque, assim, nós temos um pool maior de informações que a gente pode utilizar para nós podermos calcular as matches de DNA. Então, nós não estamos só analisando e comparando o seu teste com o teste das outras pessoas que fizeram o teste com a gente. Nós estamos também comparando com pessoas que fizeram o teste lá no 23andMe, no Ancestry, no Family Tree DNA. Então, a gente tem um pool bastante global, onde nós podemos comparar as informações. Outra coisa assim, que é importante na hora de pensar nessa globalização do MyHeritage, né? A maioria de vocês que está aqui hoje, nasceu aqui no Brasil, né? Talvez seus pais também nasceram aqui, os avós, mas de repente os seus bisavós tenham nascido lá na Itália, lá em Portugal, em algum lugar da Europa. E se você fizer um teste, e o seu familiar também fizer o teste lá na Itália, lá em Portugal, a chance fica bem maior de vocês encontrarem uns aos outros do que se você fizesse o teste numa empresa que cobre só os Estados Unidos, né? Então, a empresa que cobre só os Estados Unidos, se a sua família não é de lá, fica bem mais complicado você encontrar um match nessa outra empresa. Agora, aqui no MyHeritage, nós realmente damos uma ênfase muito grande a essa internacionalidade, tanto na hora de nós traduzirmos todos os nossos produtos. Então, vocês podem ver que sempre a página do MyHeritage está localizada para o português do Brasil, também para vários outros idiomas, nós já temos 42. Então, isso tudo é muito importante também na hora de pensar qual teste de MyHeritage, de DNA eu devo comprar. Vocês também podem, só para ter uma ideia, podem ter a certeza que nós estamos realmente num alcance global. Nós já vendemos os nossos kits de DNA para qualquer país do mundo, né? Sei lá, Zimbábue, para as Ilhas Fiji, para o Cazaquistão, né? Só pensar num país e você pode ter certeza, nós vendemos já um kit lá também. Então, realmente é uma cobertura bastante global. E nós também temos esse mecanismo de vendas cruzados, como eu falei, né? Então, a gente vai olhar aqui um resultado, só para eu comparar para vocês como que nós fazemos para comparar os kits de DNA de uma empresa, um com uma empresa 2. E lembra que eu comentei no comecinho que nós analisamos 700 mil SNPs diferentes dos cromossomos. E as outras empresas que oferecem testes de DNA também fazem o mesmo. Só que eles nunca são exatamente os mesmos. Então, os 700 mil que nós analisamos são diferentes dos 700 mil lá do Family Tree DNA. E o que nós fazemos, então, é colocar os resultados brutos do DNA lado a lado. Então, vocês vão ver ali na primeira coluna, aquele R, S e D, essa é a identidade do SNP. A segunda coluna vai te mostrar qual é o par cromossômico em questão. Então, ali a gente tem o número 1, depois vai ter o número 2. A terceira coluna vai mostrar a posição no segmento do DNA. E já a quarta coluna, o resultado e componentes específicos. Lembram lá das letrinhas, né? Que a gente viu como elas se combinavam. E se agora a gente colocar lado a lado os resultados da empresa 1 com resultados da empresa 2, a gente vai ver que tem algumas lacunas ali.
porque o que a empresa 1, os 700 mil SNPs da empresa 1, não são os mesmos da empresa 2. E o que nós fazemos é ver essas diferenças no SNPs, e a nossa tecnologia consegue comparar os dois. Então, se vocês fizerem um upload para nós analisarmos, você também vai receber matches que você não receberia numa outra empresa, porque aqui a gente encontrou informações adicionais. Adicionar o teste de DNA para um parente seu é bastante simples. Você só precisa ir ali na árvore genealógica da sua família e no perfil da pessoa para a qual você quer carregar o kit de DNA e clicar ali em carregar dados de DNA. Daí a nossa página já te indica e ensina rapidinho como é que funciona para fazer toda essa parte de upload e você já tem daí os resultados no site. A gente faz a análise, claro, primeiramente, calcula os matches, e depois de alguns dias vocês já vão receber um aviso que podem ver a composição genética da sua página e também podem ver todos os matches que nós fomos calculando. Então, essa sinergia que nós temos entre o DNA e a árvore genealógica é bastante grande. E o que eu gostaria de mostrar para vocês agora é um exemplo concreto de um match dentro da árvore genealógica. Então, novamente, eu vou usar um exemplo da minha própria família. Então, se vocês virem ali, né, ali em cima está o meu nome, está a minha foto, e aqui embaixo estão escrito que encontraram 7 pessoas que compartilham o meu DNA. Um exemplo aqui que eu escolhi hoje para vocês, essa é da Gladys Bloom. Eu vou ver ali que ela tem a idade de 80 anos ou mais, ela mora nos Estados Unidos. Eu vejo também quem que administra o kit de DNA dela. Eu vou ver o nosso grau de parentesco e também coisas ali como a qualidade de correspondência. Então, é aqui que eu vou ver ali a porcentagem, né, em centimorgo de DNA compartilhado, quantos segmentos de DNA nós compartilhamos e qual é o maior segmento de todos, né? Então, quando a gente vê ali prima neta, quarta prima, talvez não fique uma coisa assim muito concreta, não sei para vocês, mas se alguém me disser, olha, essa aqui é a sua prima neta, quarta prima, eu não saberia muito bem qual é o nosso parentesco real. Então, o que você faz? Você clica ali naquele ponto de interrogação que tem logo após essa informação e a gente abre uma janelinha para você, mostrando, então, os possíveis parentescos, né? Dentro dessa proximidade de DNA que nós temos, com esse número de segmentos que nós compartilhamos, com esse tamanho de segmento, o que a Gladys pode ser minha? Ela pode ser, então, minha prima neta, ela pode ser também a filha ali da minha tia bisavó. Então, esse é o parentesco possível entre nós. O que a gente pode, então, deduzir a partir disso? Como nós vimos ali atrás, a Gladys já tem mais de 80 anos. Né? Então, ela tem o dobro da minha idade. O que eu posso ter certeza? Que a Gladys não vai ser a minha prima neta. Né? As minhas primas não têm netos ainda. Então, com certeza, a Gladys com 80 anos não vai ser a minha prima neta. O que eu vou, então, olhar? Eu vou olhar na parte mais acima ali da minha árvore genealógica. Eu vou começar a desconfiar que, pela idade dela, ela deve ser o quê? Deve ser a filha da minha tia bisavó, ou ela pode ser, talvez, uma prima, né, dessa tia, alguma coisa assim. E o que eu posso fazer depois para ter a certeza? É escrever para ela e confirmar o nosso parentesco. Claro que, às vezes, aqui o resultado pode ser muito mais próximo, como no caso aqui da minha colega de trabalho, a Dana. Ela fez um teste de DNA, ela mora em Israel. Uma prima dela também fez o teste lá nos Estados Unidos e chegou aqui o resultado. Elas são primas de primeiro grau. A família da Dana tinha perdido contato com essa parte americana da família e, graças ao MyHeritage DNA, o DNA, elas conseguiram, então, se reaproximar. Como que a gente faz para entrar em contato? É só clicar ali, ó, voltando ao meu exemplo da Gladys, no botãozinho ali, entrar em contato, e você pode mandar uma mensagem e checar, então, informações. Que foi o que eu fiz. E o que é isso de interessante, então? É interessante porque daí eu pude comprovar com a Gladys uma suspeita que eu tinha, que eu tenho um lado da família, né, a meu trisavô, materno também, a minha parte da família imigrou para o Brasil, a parte da Gladys imigrou para os Estados Unidos. Então, é bem legal, assim, de ver depois a fonte comum. Qual é o nosso elo de ligação? O nosso elo é esse trisavô, né? Que uma parte veio para cá e outra parte foi para o outro lado. E a partir desse momento, assim, eu considero a Gladys agora da família, né? Agora eu tenho uma foto dela na minha árvore, tudo bonitinho,
porque eu encontrei esse elo através do teste de DNA. Nós temos aqui também outras funções que servem para vocês organizarem as informações que vocês recebem. Vocês podem fazer anotações também para tudo. Como, por exemplo, aqui, você pode organizar, vamos supor que você tem 200 matches, né? Você pode organizar os seus resultados em termos de DNA compartilhado, ou maior segmento, ou talvez também o nome completo. Você pode dizer, ok, eu só quero ver os resultados de DNA de alguém que tem o mesmo sobrenome que o meu, por exemplo, tá? Então, são formas de você organizar os seus resultados de DNA. Você também pode ver através do país, vamos supor que você só esteja interessado em confirmar a sua origem lá na Itália. Então, você pode escolher, ok, eu quero filtrar por país e só ver aquelas pessoas que estão lá na Itália também. Então, são formas de você organizar os resultados de DNA. Ok, e o futuro do DNA aqui no MyHeritage continua bastante promissor, a gente continua investindo bastante na pesquisa. Nós temos assim uma equipe agora de DNA dentro da empresa que está trabalhando para trazer ferramentas novas. Uma ferramenta que já tem sido bastante pedida e que a gente deve lançar assim, em breve é o navegador de cromossomos, que vai mostrar assim, em cada par de cromossomos os segmentos de DNA que são compartilhados com outras pessoas. A gente também quer bolar um novo gráfico familiar, mostrando com mais detalhes, né, entendendo melhor o relacionamento que você e o seu match têm em comum. Nós queremos também ampliar a função dos mapas para mostrar também os locais comuns dos nossos antepassados, e assim podendo também ter uma parte mais visual aqui da nossa genealogia. E é isso, então. Obrigada. E seria essa a minha apresentação de hoje. Puxa vida, Karen, muito legal, muito interessante mesmo. Nós tivemos, olha, bastante perguntas, o pessoal fez perguntas interessantes e agora eu vou soltar todas elas aí para você responder. Com certeza, pode começar. Se você quiser descompartilhar sua tela, eu já começo. Vamos lá, o Márcio, ele falou, subi meus resultados do Family Tree DNA para o MyHeritage. No entanto, os meus resultados só são parecidos no que diz respeito à porcentagem ibérica. Por que isso acontece? Bom, como eu falei, a gente analisa os SNPs diferentes dos SNPs que são analisados, então, pelo Family Tree DNA, pelo Ancestry, pelo 23andMe. Então, pode ser que seja esse o motivo da diferença entre os resultados lá e o resultado aqui. Mas, assim, eu teria que ver com mais detalhe, assim, na árvore dele, nos resultados dele, para poder afirmar com certeza. Não é muito comum, eu não ouvi esse tipo de comentário até agora, mas poderia ser que esse tenha sido o problema. Inclusive, Márcio, se você quiser fazer um acréscimo, ou então explicar de uma forma diferente a sua pergunta, então é só deixar aí nos comentários no webinar, tá bom? O Clayton, ele perguntou o seguinte, você saberia me dizer se o banco de dados do MyHeritage já ultrapassa 1 milhão de amostras? Olha, os nossos números não são ainda revelados, tá? Esse é uma espécie de segredo da empresa, a gente prefere não revelar esse tipo de valores. Eu só posso dizer que é um valor bastante alto, porque vocês têm que considerar que nós não temos simplesmente os kits vendidos dentro do MyHeritage, nós também temos os kits de várias outras empresas que as pessoas sobem no nosso sistema. Então, é um banco de dados bastante grande, mas eu não posso revelar assim, os números exatos. Legal. Vamos lá. O Clayton, ele fez uma pergunta depois. A mesma pessoa perguntou novamente. Outra pergunta, o laboratório que faz análise do material biológico é o mesmo do Family Tree DNA? É um laboratório terceirizado ou é um laboratório de vocês mesmo, Karen? Aí é um complemento meu mesmo. Não, é um laboratório do MyHeritage, tá? É um laboratório exclusivo nosso. Claro que muitas tecnologias são compartilhadas assim, por várias empresas, todo o know-how também, né, costuma ser compartilhado, mas é um laboratório próprio do MyHeritage. Maravilha. E o Juliano, ele perguntou quantos anos o teste do MyHeritage retroage? Então, como vocês viram na nossa explicação, 50% da nossa carga genética vai sendo diminuída de geração em geração. Lembra que eu mostrei como era 50, depois ficou 25, 12%, 6%, tal. Então, vai diminuindo.
dá aproximadamente umas 10, 12 gerações, tá? Mas, claro, que as pessoas, porque nós herdamos informações de forma diferente, né? O meu irmão pode ser que tenha mais informação genética daquele nosso antepassado lá 10 gerações para trás do que eu, porque cada pessoa herda de uma forma um pouquinho diferente a carga genética de geração em geração. Mas, assim, umas 10 gerações, 12 gerações. Daí a importância, né, de dar oportunidade para outras pessoas fazerem o mesmo teste, né? Com certeza. Sempre vale a pena, quanto mais pessoas da mesma família fizerem o teste, melhor. É até interessante, algumas pessoas têm o costume de anualmente fazer uma reunião em família, é legal colocar isso em pauta. Né? As pessoas podem se interessar, de repente alguém não está muito inteirado do assunto, agora com essas informações, né, podem compartilhar e de repente os resultados são muito interessantes. Nossa, excelente ideia. Já pensou que legal, uma festa de reunião da família, todo mundo checando os resultados ao mesmo tempo? Legal, é uma ideia. Né? Tem gente aí que faz reunião todo ano, de repente acontece. E por quanto tempo, Karen, as amostras de DNA que nós enviamos ficam armazenadas? As amostras, não o resultado da pesquisa, mas as amostras mesmo, que chegam nos flaconetes. Uhum. Elas, por enquanto, como a gente ainda está esperando os resultados finais, nós ainda estamos recebendo, na verdade, kits de DNA dessas pessoas que fizeram parte do projeto das populações fundadoras, nós estamos sim armazenando ainda a informação genética dos cotonetes de cada um dos usuários, porque nós queremos aplicar já os resultados novos dessas pessoas, da população fundadores, aos testes das pessoas que já fizeram aqui o teste com a gente, para não ter que fazer uma nova compra, sendo que a compra já foi feita, você já pagou pelo teste, então a gente está guardando sim, pelo menos até nós completarmos toda a operação dos projetos das populações fundadoras. Legal, interessante. E o Márcio, ele fez uma outra pergunta e foi a seguinte: há outros bancos de dados, como os dados públicos do projeto Genoma Humano e etc. Esses bancos de dados são usados pelo MyHeritage? Olha, por enquanto nós ainda não podemos carregar de lá para cá, mas o caminho ao contrário é possível. Então nós já temos assim usuários que fizeram o teste do MyHeritage, que carregaram depois os seus resultados brutos lá no GEDmatch e em outros testes. Claro que isso não depende muito assim da gente, se eles permitem ou não que o nosso teste possa ser subido, né? Mas nós não temos nada assim que bloqueie para que possa ser usado só em MyHeritage. Então, se os outros sites permitem, as pessoas podem subir também os testes do MyHeritage lá para tentarem receber outros resultados interessantes. Tudo isso é meio relativo, tudo relativamente novo, né, Karen? Mas existe alguma negociação, alguma conversa com outras empresas, outros bancos de dados públicos, inclusive, a respeito de compartilhamento de informação? Então, com certeza, essas conversas existem. Nós também, um dos nossos objetivos é oferecer um banco de dados cada vez maior, porque, claro, que para nós é interessante que os nossos usuários possam ter várias matches. Nós queremos isso mesmo, que as pessoas encontrem seus parentes, que elas aumentem as suas árvores genealógicas, que quando elas têm talvez um beco sem saída, que não sabe mais para onde ir na pesquisa, que talvez elas consigam com o DNA ir um passo mais além. Então, nós estamos sempre fazendo conversas novas com outras empresas, fazendo parcerias, associações, e, com certeza, nós queremos aumentar o nosso banco de dados também através de parcerias. Legal. O Caio César, ele perguntou, tem uma ascendência, acho que você falou até um pouco na sua apresentação, mas de repente a gente consegue complementar alguma coisa. Ele falou, tem ascendência italiana, que são as duas avós, porém os meus resultados, eu apareço com 0% italiano e 23% grego. Por que esse resultado? Os exames retroagem muitíssimos anos, você já acabou de falar, né? Mas por que o resultado, então, dá essa diferença? Bom, nesse caso, assim, tem várias coisas que podem ser levadas em consideração. Na minha família, eu também tive essa coisa, né? Meu pai jurava que nós éramos portugueses e italianos, da parte dele e da família. Eu comprei um teste para o meu pai, estou esperando ansiosamente o resultado dele para eu poder confirmar. Mas quando eu fiz o teste, não saiu nada de italiano na minha geração. Eu também pedi para minha irmã fazer o teste, pode ser que na geração dela tenha chegado essa descendência italiana que não chegou até mim, né? Então pode ser porque como os cromossomos, né, eles vão se emparelhando de forma aleatória, pode ser que calhou simplesmente de cair tudo de italiano na minha irmã e nada para mim. Pode ser um exemplo. Mas como ele falou, era o Márcio, né? Isso.
Como o Márcio falou que eram as avós, nesse caso ele teria sim que ter pelo menos um pouquinho de DNA italiano. Então pode ser que a família achava que era italiana e não era, né? Pode ser que eles eram gregos e foram para a Itália, e da Itália foram para o Brasil, por isso que todo mundo achava que era italiano, e não sabia dessa parte da história que veio a família primeiro da Grécia para chegar na Itália. Pode ser que tenha acontecido isso. Também, assim, alguns casos acontecem, né, de que uma criança, ela é mais, assim, adotada na família, foi um filho de criação. Então, às vezes, assim, alguns segredos desse tipo também são revelados através de teste de DNA, né? Também tem que deixar claro que isso pode acontecer. Não estou falando que é o caso do Márcio de jeito nenhum, mas, né, não custa lembrar desse outro aspecto também que pode acontecer, tá? Na hora de revelar os testes, algumas surpresas acontecem. Mas você sabe que isso é interessante? Desculpa, não foi o Márcio, foi o Caio. Desculpa, tá, Caio? Desculpa. O ano passado eu auxiliei uma família a fazer algumas pesquisas de genealogia, e eles tinham, na realidade, todo o conhecimento familiar dizendo que eram italianos, quando, na realidade, eles eram alemães. Então, existe muita essa coisa e não é tão raro. Foi o primeiro caso que eu peguei, mas, sinceramente, é bem interessante, né, pensar assim. Então, algumas coisas podem acontecer, sim. Não, com certeza, porque assim, eu vi na minha própria família, meu pai sempre falava, eu cresci falando, eu sou descendente de alemão, italiano e português. E quando eu recebi meu teste, não tinha nada de italiano, eu fiquei, como assim? Mas aí foi interessante, porque realmente na minha pesquisa genealógica, eu nunca tinha encontrado a parte italiana da minha família. Então, confirmou que a minha pesquisa não estava errada, eu realmente nunca tinha encontrado, né? Pode ser que seja ainda mais para trás, e por isso que eu não tenho encontrado e não tenha visto no meu teste de DNA, mas é por isso que nós vamos, então, continuar testando a família toda para a gente tentar encontrar algumas novas conclusões ou algumas novas respostas. Legal. A Adriana Gonçalves e o Márcio, agora sim o Márcio, eles fizeram perguntas semelhantes, eu vou tentar mesclar as duas, tá bom? Beleza. Então, ambos perguntaram alguma coisa semelhante a isso. Como fica a questão indígena brasileira? Já existe um mapeamento genético das diversas tribos? O Márcio complementou dizendo que o resultado muitas vezes, ou quase sempre, aparece como que ele colocou aqui, centro-americanos. Existe algum projeto de identificação das tribos? Como que fica tudo isso? Sim, existe. Bom, só para um adendo primeiro, nós temos sim também a etnia indígena amazônica. Vocês podem ver no meu próprio resultado de DNA que eu compartilhei, teve as duas situações. Eu tinha a América Central na minha família e também tinha indígena americano, né? Indígena amazônica, desculpa. Então a gente já mostra, sim, uma etnia dos índios da Amazônia. No entanto, por enquanto, nós ainda não oferecemos exatamente qual tribo, isso a gente ainda não faz. Isso faz parte ainda do projeto, tanto das populações fundadoras, quanto um projeto relativamente novo que nós temos no MyHeritage, que é chamado de Tribal Quest. Eu acho que eu ainda não comentei sobre esse projeto com vocês. Esse é um projeto de fins não lucrativos, realmente. Ele é totalmente voluntário. Nós temos realmente funcionários do MyHeritage que vão em várias expedições para as tribos remotas para tentar preservar a história da família dessas tribos. Então, nós já fizemos 3 expedições até hoje. Fizemos uma para Papua Nova Guiné, uma outra para Namíbia e a última para Sibéria. E nessas expedições, nós conseguimos, então, entrevistar várias pessoas que ainda moram em tribos, assim, bem remotas, assim, sem quase nenhum acesso à modernidade. Fomos lá com os nossos computadores, com câmera fotográfica na mão, montamos a árvore genealógica, entrevistamos as pessoas, filmamos, tiramos fotos, fizemos toda uma documentação para elas poderem, então, preservar essa informação que, de outra forma, seria realmente perdida. Porque, principalmente, essas tribos, elas dependem muito da memória oral, né? Elas vão passando as tradições de uma geração para outra, tudo na oralidade. Muitos deles não sabem escrever ou ler, ou não leem a língua da cidade grande, por assim dizer, né? Tem um idioma próprio. Então, esse é um projeto que nós temos, dá para ver em tribalquest.org, né? Essa nova iniciativa do MyHeritage, e um dos lugares que nós adoraríamos mesmo poder pesquisar mais a fundo seria no Brasil, na Amazônia, para nós podermos pesquisar também as tribos de lá.
Ok, então aí nós já sabemos o interesse de vocês, mas existe um projeto para fazer alguma coisa semelhante aqui? Sim, depois eu vou deixar o link com você, Rodrigo. Nós, inclusive, até sempre estamos tentando procurar pessoas que queiram participar dessas expedições junto com a gente, porque como nós fazemos isso tudo assim de forma voluntária, sem fins lucrativos, é o trabalho dos próprios funcionários do MyHeritage que é investido em cada expedição. Claro que a firma financia tudo, mas é o nosso trabalho. A gente, então, pega, por exemplo, um mês de férias e vamos lá para a Namíbia tentar documentar essas informações. Então, nós adoraríamos ter voluntários que pudessem ir com a gente, que tivessem um interesse, de repente até um know-how de poder... Por exemplo, nós temos que nos comunicar com as tribos, né? Eu não falo nenhuma língua de tribos amazônicas. Então, a gente precisa de pessoas que também têm um pouquinho de know-how, que possam ajudar a gente com esse tipo de tarefa, né? Seria um prazer. Legal. O Matheus fez uma pergunta interessante, temos mais essa e mais uma pergunta, Karen, para nós encerrarmos. Tudo bem. Ele falou o seguinte, que eu achei muito interessante a pergunta, ele falou, os materiais genéticos que já foram analisados, e por isso são apresentados lá no site da forma que você apresentou, eles serão comparados com futuras etnias ou futuros resultados? Por exemplo, hoje eu tenho um resultado lá, mas conforme o banco de dados vai aumentando, eu posso receber mais matches? Como que isso funciona? Com certeza. Os matches de DNA funcionam da mesma forma que os matches, os smart matches, os record matches que nós já temos no site. Então, por exemplo, se a gente está falando em termos de smart matches, que a gente compara os nomes da árvore genealógica, né, de todos os usuários do MyHeritage, e nós fazemos atualmente essa comparação basicamente em tempo real, né? A partir do momento que alguém está lá digitando, basicamente não, já é em tempo real. A partir do momento que alguém está criando uma árvore genealógica lá, digita o nome que já tem na minha árvore, o site direto já acusa o match e já vai mostrar. E isso a gente também está fazendo com os testes de DNA. Então, a partir do momento que uma pessoa faça um teste novo e que bata o match com alguém que já fez o teste, a gente vai acusar. E isso, com certeza, também vai valer para as gerações futuras. Então, se as minhas filhas fizerem o teste, né, se elas tiverem filhos, meus netos fizerem um teste, também vai bater com o meu teste que eu já fiz e que está dentro do sistema. Legal, e o mesmo vale para as etnias. Quando, por exemplo, o teste for muito mais específico como é hoje, porque a tecnologia avança, isso possivelmente vai acontecer também, né? Claro, e é por isso que a gente também guarda aquele material genético, como eu comentei, justamente para isso, porque a gente está aperfeiçoando a tecnologia, estamos incluindo mais etnias, e nós queremos que as pessoas que já fizeram os testes no MyHeritage de DNA, que elas possam usufruir também dessas tecnologias futuras e dos avanços que a gente vai inserindo dentro do sistema. Maravilha. E a última pergunta é o seguinte, eu não sei se é o caso, mas para você adquirir o teste no site, você obviamente faz isso através de um cartão de crédito, ele precisa ser necessariamente internacional? Alguém me perguntou isso uma vez, eu não soube responder. Sim, o cartão de crédito tem que ser internacional, porque também devido à flutuação da moeda no Brasil, a instabilidade econômica, nós ainda não oferecemos a moeda em real. Por enquanto, nós ainda oferecemos o nosso site, qualquer coisa que você adquirir dentro dele, como as assinaturas, ou um pôster da árvore genealógica, ou o teste do DNA, do MyHeritage, por enquanto ainda é pago em dólar. Né? E como ele está atrelado ao dólar, é como se fosse uma compra internacional, mesmo sendo do Brasil e sendo através de um site que tem o domínio do Brasil também, .com.br. Então, o cartão de crédito tem que estar habilitado para compra internacional. Mas agora o que nós também oferecemos é a compra através do PayPal, que está se tornando assim, bastante popular no Brasil também, e de repente auxilia para as pessoas que não têm um cartão de crédito internacional. Mas nós continuamos trabalhando, é uma coisa assim, que para mim seria muito importante, então nós pretendemos ainda oferecer os preços em reais na nossa página, né? Esperamos que em breve. Ok, agora uma outra opção, além do PayPal que eu pensei aqui, é o mercado, existe no mercado os cartões, achamos chamados cartões pré-pagos, e a maioria deles, se não todos, são internacionais. Então, o cartão pré-pago, como o próprio nome diz, você pode lá pagar um boletinho, esse crédito ele é inserido no cartão e você pode utilizar normalmente, se for o caso. Tá bom? Como alguém me perguntou, eu acabei fazendo essa pergunta, achei interessante. Com certeza. E já deu uma resposta também, né? Uma alternativa. Legal. Poxa, Karen, olha, eu
particularmente queria agradecer muito mesmo você pelo tempo, tá? Nós sabemos que aí já é um pouco tarde, você sempre disposta a nos ajudar. Tá? Obrigado, as informações foram excelentes, as pessoas ficaram satisfeitas em suas perguntas, né, com as respostas que você deu. E se você quiser agora encerrar, nós estamos partindo aí para os minutos finais. Então, gostaria de agradecer novamente pela oportunidade, Rodrigo. É sempre um prazer, podem sempre me chamar, que eu estarei aqui apresentando as novidades do nosso site. Se sobrou ainda alguma dúvida em relação ao kit de DNA ou alguma outra tecnologia do MyHeritage, né? Nós temos vários canais de comunicação com todos os interessados. Nós temos desde um e-mail para o nosso suporte, né, para quem tiver alguma pergunta mais técnica, algum problema, que é o suporte, escrito em inglês, né, support, @myheritage.com. E nós também temos o nosso blog, nós temos um canal no Facebook e um também no Twitter, onde nós também respondemos perguntas dos nossos usuários. Então, é só entrar em contato com a gente, que será um prazer sempre ajudar. No blog, nós também sempre temos as novidades, todas as novidades que nós temos do site, coisas novas na página, dicas, nós sempre apresentamos lá no blog, então convido todos a participarem, a dar uma olhadinha por lá também, para ficar inteirados sobre o MyHeritage. Maravilha, muito bom, ótimo. Vamos lá, gente, é o seguinte, tá? Algumas pessoas se interessaram aqui sobre o tema indígenas, e nós temos eventos que serão agendados no futuro, já estamos conversando com especialistas em pesquisa genealógica, né, nessa área. Nós temos agora acertado, eu não me lembro da data agora de cabeça, mas já tem uma data, já tem um horário para a genealogia, para a parte escrava, para quem tem escravos na sua genealogia, nós vamos falar também a respeito disso. Então, por favor, se você se interessa nesse assunto, ou conhece alguém que se interessa também sobre esse assunto, tudo está em nossa página no Facebook. No Facebook nós temos, na realidade, um grupo e uma página. Tá? Então, se você digitar lá genealogia na prática, você vai encontrar 2 resultados possíveis. Tá? Então, um na parte da página e outro na parte de grupos. Participem. Tá? O grupo é mais dinâmico, onde várias pessoas interagem lá através de mensagens, publicações, aquela coisa toda. A página é mais para comunicados nosso para vocês, tá bom? Queremos agradecer de novo, muito obrigado pela participação de todos. Estamos encerrando esse evento, lembrando que tudo está, aliás, sendo gravado, né, e será editado e publicado no canal do YouTube, tá bom? Então, muito obrigado e até mais, gente. Uma boa noite e um ótimo restante de semana aí. Um abraço.